Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Se você não conhece, está aqui pela primeira vez, já espalhe para os amigos, inscreva-se no canal. Sim, existe um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, somos do fã-clube oficial. Seja muito bem-vindo, ativa o sino, não perca os próximos vídeos e se você for inscrito, vai participar dos próximos sorteios do Finestra Bianconera. Eu começo o vídeo pedindo desculpas, como eu coloquei aqui no título. Por que desculpas? Porque nos últimos 2 dias eu não consegui gravar um vídeo, não esqueci de vocês, não estou aqui a passeio, mas eu passei o fim de semana aí na casa de uma tia, mais ou menos a 1 hora daqui, e é como se fosse o interior, e o sinal é horrível lá. E eu não consegui gravar, portanto, nem no sábado, nem ontem à noite, um vídeo. Portanto, de volta aqui a Calábria, fica mais fácil, então fica aí as desculpas, não esqueci de vocês, e espero que vocês não esqueçam do Finestra, tá bom? Vamos lá. Hoje, dia 20, uma notícia triste. Faleceu o fotógrafo oficial da Juventus, o Salvatore Giglio. O Salvatore, para quem não sabe, trabalhou aí meio século na Juventus e dentre os seus registros mais famosos está aquela famosa foto do Platini, quando a Juventus ganhou o título mundial, que a FIFA fala que não é mais mundial. Enfim, no final do vídeo eu deixo aí a foto dele e também a foto do Platini emblemática. Sem mais delongas, eu coloquei na capa o Bangular, e começou oficialmente as saídas dos jogadores da Juventus, né, o mercado da Juventus. Coloquei aqui na legenda também o interesse do Newcastle em relação ao Savona e coloco também a situação do Mourinho, que poderia salvar a Juventus em relação ao Vlahovic. Vou começar pelo Mourinho, porque o Mourinho entrou em contato com o Vlahovic, não foi com o empresário do Vlahovic, foi diretamente com o jogador, dizendo que quer contar com ele na próxima temporada. Portanto, por isso que eu coloquei que o Mourinho, justamente o Mourinho, para quem não sabe, não morre de amores pela Juventus, apesar que nos últimos tempos ele tem respeitado mais a Juventus, vamos dizer assim. Mas todo mundo sabe da identificação dele com a Inter e com a própria Roma, apesar de ter ficado pouco tempo na Roma, ele gosta dali. Mas o Mourinho quer muito o Vlahovic e ele pode aí ajudar, entre aspas, a Juventus a se livrar do Vlahovic. Recapitulando que o Douglas Luiz realmente está indo embora, vai sair da Juventus, mas vamos falar das saídas oficiais. E eu vou fazer sim uma pequena crítica. Eu já sei o que vocês estão pensando e a gente vai alinhar os pensamentos dessa vez. Eu acho que vocês vão concordar comigo, ou melhor, talvez eu vá concordar com vocês. É oficial, o Bangular não é mais jogador da Juventus, está indo para a Bundesliga, está indo para o Werder Bremen por um valor muito baixo, na minha opinião e na opinião de muita gente, inclusive aqui na Itália, por 10 milhões. Claro que tem bônus, etc, 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 mas o Bangular vai jogar no Werder Bremen. O problema é que 10 milhões é muito pouco. E o destino do UEA deve ser Marseille, deve ir para a França mesmo. Tá, desculpa mais uma vez. Tá aí indo para território francês, o UEA. Muito bem. Seria, como disse um amigo meu, que também tem canal no YouTube aqui na Itália, 2 jogadores para trazer o Sancho, seria um esforço válido? Eu não vou aqui ainda falar do Sancho, eu só vou falar quando tiver oficialização e só vou antecipar que eu não vou aqui fazer uma crítica ao Sancho, ele vai ser bom, ele vai ser ruim, é um negócio válido, não é. Eu espero primeiro a bola rolar e o jogador desempenhar, para depois a gente avaliar, né? Pelo menos eu faço assim. Se o cara, de repente o cara foi bem em outro clube e aqui vai mal, e vice-versa, já vi muito isso. Então eu vou esperar para ver primeiro o Sancho chegar oficialmente e depois, quando ele jogar a bola, a gente vai ver como vai ser a figura do Sancho nesse time. Porque, por exemplo, o Vlahovic chegou com todas as pompas. Todo mundo comemorou a chegada do Vlahovic, foi
um grande feito da diretoria da Juventus naquele momento. Era um bomber, né? Era um camisa 9 que todo mundo queria, pelo menos tinha expectativa de ser um grande artilheiro da Juventus, e não foi. E olha que no primeiro jogo, se eu não me engano, contra o Udinese, não, contra o Verona, um dos dois, ele já meteu o gol logo na estreia. Ele e o Zakaria, suíço, que foi embora. Ficou pouco tempo. Lembra do Zakaria? Então. E o Vlahovic não vingou. E, além de não vingar, está dando dor de cabeça para sair da Juventus. Então, o Sancho, eu não traria o Sancho, independente do valor, pode ser até um valor mais baixo, eu não traria, mas é um jogador também que pode ser para compor o elenco. Eu já falei que para você disputar um título, não italiano, mas um título europeu, você precisa de elenco. Embora o Sancho não seja nenhum extraterrestre da bola, mas é um bom jogador. E de repente na Juventus ele pode encontrar um bom futebol. Então eu não vou criticar antes da bola rolar, e fica à vontade, quem quiser criticar, não tem problema nenhum, aqui o espaço é livre. Mas a crítica eu vou fazer em relação à saída do Banguilá por esse valor, não tanto pela saída do Banguilá, porque como eu falei recentemente, a Juventus precisa vender, precisa fazer o caixa, e primeiro são as saídas para depois virem as chegadas. O problema é o valor baixo. Como eu tenho aqui elogiado o Comolli, e o futebol me ensinou isso, o tempo me ensinou isso, talvez ele tenha alguma... Eu vou usar uma figura, um sentido figurado aqui que vocês vão entender. Talvez ele tenha uma carta na manga, talvez tenha um porquê de vender o Banguilá tão baixo. Talvez ele tenha um plano de uma contratação que a gente não saiba, não esses nomes que estão saindo, por exemplo, do Sancho. Talvez tenha um outro nome em mente para uma outra posição, um nome interessante, um nome bom, um nome que agrade a torcida, e aí ele esteja fazendo caixa para trazer esse nome surpresa. Pode ser isso, e pode não ser. Pode ser uma outra situação que nós não sabemos, não temos conhecimento. Porque não acredito que o Comolli seria, entre aspas, burro. Claro que a gente, como torcedor, a gente fala, a gente corneta, a gente critica, a gente fala, diretor burro. Não existe diretor burro, tá? Não existe. O que pode ter são outros interesses. Burro eles não são, podem ter certeza. Mas mesmo assim, enquanto a gente não saber se tem mesmo uma outra diretriz, um outro plano, a crítica é feita. Eu achei um valor muito, muito baixo para o Banguilá. Espero que, se tiver um plano aí para trazer um jogador muito bom, e esses 10 milhões foi parte da estratégia para juntar o dinheiro, para chegar numa cifra, para trazer esse jogador surpresa, aí ok. Mas como nós não temos essa informação, é uma crítica que eu faço nesse momento ao Comolli. Por que não? Né? A gente tem que criticar, para vocês verem como a gente aqui, como eu sou uma pessoa correta, elogio e critico. Para mim o que está acima de tudo é aquilo lá, é o distintivo, é o clube. Então, eu achei muito baixo, tá? Para não dizer vergonhoso, esse valor de 10 milhões. Mas, se tiver algo bom por trás disso, eu vou ser o primeiro a bater palmas. Isso não significa que o Comolli não serve para a Juventus, que a diretoria está perdida. Discordo disso, tá? Discordo disso. Pode, como toda operação de mercado, existem erros e acertos. E talvez nesses supostos erros tenham alguns motivos que nós não conhecemos. Já o EA é uma negociação um pouco mais plausível. Eu esperava mais do EA na passagem dele na Juventus, mas também não vingou. Agora, o que é interessante é o Newcastle, o pomposo Newcastle, que tem lá o Tonali, está interessado no Savona. E atenção que não é um interesse qualquer. Estou confirmando, não sei se vocês viram isso no fim de semana, porque como eu falei, a minha internet ficou muito mal. Pelo menos para baixar vídeo do YouTube não consegui. Mas estou confirmando que houve uma sondagem pelo Savona. Então o Newcastle entrou em contato com a Juventus e já fez uma sondagem. Eles estão monitorando o Savona. Então não é ao vento não. Acho estranho o novo poderoso, né, europeu
milionário Newcastle estar interessado no Savona, visto que para nossa tifoseria, para a maior parte da nossa torcida, o Savona não presta. Mas o Newcastle parece que vai vir a proposta, não vai ficar só na sondagem. Muita atenção, porque deve vir uma proposta. E já que o Newcastle tem um pouco mais de bala na agulha, eu espero que o Savona saia por mais de 10 milhões, independente se vale ou não. Paga quem quer ou quem pode. É só um ponto curioso para vocês verem como às vezes a gente não dá valor, mas de repente o Newcastle quer o Savona. Dito tudo isso, hoje eu estou com tosse, vocês me desculpem. Falei do Bangulá, né? Falei, muito bem. Bangulá, UEA. Juventus tem amistosos marcados, né? Dia 2 de agosto é uma partida contra a Regiana. Dia 8. Dia 10 é contra o Borussia Dortmund e dia 13 é contra o Nest Jam no estádio de Turim. Esse ano também não vai ter jogo na Vilar Perosa como é tradicionalmente. Talvez volte o ano que vem, atenção. Então, esse jogo contra o Regiana é dia 2 de agosto, dia 10 é o Borussia, que é o time mais forte, e aí tem dia 13 o jogo com a Nest Jam. A gente vai comentar os 3 jogos, inclusive o da Nest Jam. Claro que nesse caso, o terceiro jogo, é mais para a gente ver os jogadores que estarão atuando, os que estão para chegar, né? Talvez até lá o Sancho já esteja jogando com o elenco, treinando com o time, e aí a gente vai poder comentar essas partidas para vocês aqui no Finestra. Mais uma vez eu peço desculpas pelo fim de semana, pelo sumiço, entre aspas, tá? Porque eu não vou sumir, fiquem tranquilos. E algumas especulações que estão saindo aí, eu ainda não vou falar, tá? Porque tem especulação que é só especulação, nem sondagem teve, mas as que tiverem uma sondagem, pelo menos a gente vai sempre comentar aqui no Finestra Bianconeira. Por enquanto é isso. Vamos ver se o Sancho vai chegar mesmo. Vamos ver se o Mourinho vai realmente ajudar a Juventus a se livrar do Vlahovic. E, claro, o Alberto Costa, como vocês viram, tanta tempestade em copo de água, e a Juventus não acha ruim se ele ficar, porque não está na lista de dispensa o Alberto Costa, mas também não vai sair com um valor tão baixo como o Sporting queria. Fizeram tanto carnaval, tantas críticas, e a Juventus não acha ruim ficar com o Costa, não. Eu também acho que o Costa é um jogador importante. Vamos ver se ele fica mesmo na Juventus. Por enquanto é só. Não existe jogador invendável. Nesse momento, os intocáveis são o Di Gregório, que tem interesse do City, hein? Olha a Premier de olho nos nossos jogadores, né? Um que é o Savona, outro que é o City. Mas tem torcedor que acha que o Di Gregório agora, muitos torcedores depois do Mundial, baixaram um pouco as críticas em relação ao Di Gregório. Nos vemos esta semana, mais vezes. Fechando o negócio dos Santos, a gente volta para falar um pouco mais. E claro, eu peço para vocês aquele like. Um ótimo domingo a todos vocês. Me perdoem pelo sumiço. Nos vemos. Sempre Forza Juve. Fino alla fine e fiquem ligados porque vai ter surpresa para você que foi inscrito aqui diretamente da velha porta. Tá bom? Ci vediamo, ragazzi. Boa noite a todos. E fica aí a nossa homenagem ao Salvatore Giglio, um fotógrafo bianconeiro, mais de meio século fotografando a nossa maravilhosa história.